Olá, você sabe qual é a diferença entre produtor musical, diretor musical, técnico de som e arranjador? Pois é, eu sou Arthur Paranhos, produtor musical, e estou aqui para poder esclarecer essa confusão que criam toda hora a gente perguntando, gente falando sobre esse assunto e ninguém sabe diferenciar essas áreas. Lógico que o técnico de som e o arranjador fica algo mais simples, mas o maior problema aí é quando se refere ao diretor musical e o produtor musical. Enfim, qual é a diferença entre eles? O arranjador ele vai fazer o arranjo da música, ele vai escolher quais são os instrumentos, qual a harmonia vai ser tocada, qual vai ser as linhas melódicas, se vai ter uma variação, se não vai ter uma variação, a parte rítmica também. Então ele vai englobar realmente o arranjo daquela música. Se você tem uma música voz e violão e você quer transformar ela em outra coisa, numa coisa orquestral, numa coisa com batida, é o arranjador que vai criar aquele arranjo. O técnico de som, o técnico de gravação, o técnico de PA, de monitor, é o técnico que vai operar os equipamentos de áudio que vai precisar naquele momento. Ou seja, se é um show, o técnico de PA vai operar a mesa que vai fazer o som no PA, que é o que o público ouve. Se é a mesa de monitor, o técnico vai fazer o som ali para os músicos ouvirem o que eles estão tocando. Se o técnico é de gravação, ele vai estar lá no estúdio, justamente operando lá o estúdio, seja na mesa de som, seja no computador, tanto faz, mas ele vai estar operando equipamento de áudio, responsável pelaquela captação e gravação daquele som da banda, do artista, do músico, etc. Já a gente chega no pior momento, que é qual a diferença entre produtor musical e o diretor musical. Isso é uma polêmica aí, que muita gente diz uma coisa, diz outra, e no final das contas todo mundo fica confuso e não sabe o que é. Então vamos lá. Diretor musical, ele dirige algo pré-estabelecido. Então ele dá uma direção, ele dá um norte no trabalho. Então se você tem uma banda, por exemplo, e você contrata um diretor musical, você já sabe mais ou menos o que é que você quer. Eu quero trabalhar no estilo forró XYZ, eu quero trabalhar um rock assim, eu quero trabalhar um sertanejo, eu quero trabalhar uma rocha. Você tem um direcionamento mais ou menos do que você quer. Então eu quero um sertanejo meio na linha do artista tal ali. E essa pessoa que foi contratada como diretor musical, ele vai direcionar, então vai fazer com que tudo na banda, a questão de arranjo, a harmonia das músicas, ele vai se preocupar como é que são as harmonias da música, poder passar para todo mundo, isso quando a galera não tira em casa. Então ele vai dar um direcionamento naquele trabalho, para o trabalho não ficar perdido, cada um fazendo suas coisas, cada um tocando para si, e não entrar num consenso ali do trabalho, porque o trabalho em conjunto, uma banda, é um trabalho da união de pessoas que estão ali para poder, com o objetivo final específico, que é único para todos. Então todo mundo vai trabalhar conforme aquela direção, e quem vai dar esse direcionamento é o diretor musical. Já o produtor musical, que é algo que muita gente, como é que eu posso dizer, banaliza no quesito de achar que é uma coisa e é outra, ou então querer ter o status de produtor musical, mas não desempenha as funções desse produtor musical. O que seria esse produtor musical? O produtor musical, ele vai lidar com o trabalho como um todo, como aquele trabalho vai soar no final, adequando aquele trabalho ao mercado que ele visa. Então o produtor musical, ele normalmente vai entender daquele mercado, daquele estilo musical, ele sabe a fundo, então ele sabe como a guitarra vai ter que soar, em que momento a guitarra vai fazer isso ou aquilo, o baixo, o som do baixo, como ele vai escolher as melhores pessoas para compor essa equipe, quando ele vai produzir um trabalho, seja de gravação, seja um show, ou às vezes ele já tem uma equipe montada, então ele vai ter que dar um direcionamento para essa equipe, mas é ele que determina tudo o que vai acontecer ali. Não necessariamente ele precisa fazer os arranjos, porque o produtor musical ele pode fazer arranjo também, mas ele pode também contratar um arranjador caso ele não seja arranjador ou não queira arranjar. Então ele vai ter autonomia, o artista e banda que contrata ele dá autonomia ao produtor, e a responsabilidade da sonoridade final, seja ela boa ou ruim, é sempre responsabilidade do produtor musical. Não é responsabilidade da banda, não é responsabilidade do cantor, do empresário, é sempre responsabilidade do produtor musical. É o produtor musical que vai dar a característica daquele resultado, daquele som que você acaba ouvindo no CD, no show. Então essa é a característica principal do produtor musical. É ele que vai dizer como o cantor vai cantar, que hora vai impostar a voz, que hora não vai impostar a voz, como ele vai fazer, se precisa dar uma melhorada numa prosódia, ou uma melhorada numa linha melódica. Então ele é aquele cara que tem a percepção musical, artística mais importante ali naquele trabalho. Então a banda sem um produtor musical, ela pode muito ficar perdida, então você vai ver que tem músicos tocando cada um para si ali, mas que quando no todo não soa tão bem junto, ou até não soa bem. Então o produtor musical, ele vai dar esse direcionamento, ele não é o diretor musical, porque ele que está ali
na concepção de trabalho de que ele foi contratado para fazer. Então a pessoa chega para o diretor musical e fala: eu quero um trabalho, eu quero que você produza um trabalho para mim, que seja numa linha de sertanejo, que pode ser algo que já exista, ou que pode ser algo novo, eu quero algo novo. Então é o produtor musical que vai pensar em toda essa sonoridade, como vai soar tudo, como vai soar a voz, como vai soar cada peça da bateria, como vai soar a percussão, se vai ter percussão, se não vai ter percussão, se vai ter guitarra, se não vai ter guitarra, quantos canais de guitarra, se vai ter efeito na guitarra, se não vai ter efeito na guitarra, baixo, se vai ter outros instrumentos, sanfona, sopro, backs, como tudo isso vai ser organizado e como isso vai gerar o trabalho final de uma música, ou de um show, ou de um CD, de um álbum, de um EP. Quem vai determinar isso é o produtor musical, e todos ali, seja o cantor, cantores ou cantora, músicos, todo mundo vai ter que seguir o que o produtor musical determina, porque é o nome dele que está ali e é ele que vai dizer: é dessa forma ou não é dessa forma, porque quando você contrata ele, você deu autonomia para ele, então ele é responsável por tudo, é o nome dele que está ali, então você entrega o trabalho para ele e ele vai te entregar um trabalho que ele acha o melhor possível dentro das possibilidades de orçamento, de equipe, de tempo e tudo mais. Sendo que, no final das contas, você tem que escolher um produtor musical que você goste dos trabalhos que ele já tenha feito. Não vá só pelo nome, mas veja os trabalhos que ele faz. Veja trabalhos que ele faça na sua linha musical, para você não pegar um produtor musical que trabalha com outra coisa e quando vai fazer o seu trabalho, que é em outra linha, que ele nunca fez, pode fazer algum trabalho horrível, como pode fazer algum trabalho bom, mas você está arriscando, você está gastando, e na verdade nem gastar, você está investindo aquele dinheiro ali para você arriscar em algo que, se você não tem dinheiro sobrando, é melhor não fazer isso. Então o produtor musical é exatamente a pessoa que cria tudo, ele tem toda a concepção e ele vai ser o responsável pelo resultado final de toda a sonoridade daquele trabalho. O diretor musical, ele só vai dirigir algo que chegaram para ele para falar: eu quero um negócio bem assim, 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 assado, e você vai dirigir essa banda aqui para que não fique um mangue aqui. Então esse é o papel do diretor musical e o papel do produtor musical. E o arranjador e o técnico de som, como eu já falei no início, é muito mais fácil. Então ficamos por aí. Um grande abraço. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, se alguém que está com dúvida sobre essas diferenças aí, manda esse vídeo para a pessoa, pede para ela seguir aqui a gente, porque vai ter muito mais conteúdo, de muito mais coisas que a galera aí vive perguntando, e eu venho aqui para poder esclarecer isso, viu? Um grande abraço, até o próximo.